Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Hoje, quinta-feira, que você tenha uma quinta-feira abençoada, cheia da graça, do amor, do cuidado e das misericórdias do Senhor sobre a tua vida. Certamente, hoje Ele te dará, como sempre faz todos os dias, te dará livramento e abençoará a sua vida. Eu quero convidar os irmãos a refletirem comigo um pouco a respeito de um tema que nos custa muito caro. É um tema extremamente mundano, um tema extremamente satânico, um tema que destrói pessoas, um tema, portanto, que é importante para todos nós, que, aliás, nem deveria mais existir no nosso meio, porque as Escrituras nos ensinam a fazer o contrato. Fofoca. O famoso disse-me disse, né? É aquele telefone sem fio, daquela brincadeira de criança numa roda, onde a primeira criança fala uma frase, essa frase já chega no final completamente deturpada. Assim é a vida do fofoqueiro, que deturpa todas as coisas, e como o próprio Senhor Jesus disse, o seu olhar é um olhar de trevas. Então toda a sua vida anda em trevas. Temos, evidentemente, os fofoqueiros esporádicos, temos os fofoqueiros que são ali, na verdade, eles estão se aproveitando da situação, ou fofoqueiros aproveitadores, e temos aquele que é o fofoqueiro mor, é o fofoqueiro de plantão. Ele nunca pode passar um dia sem fazer uma fofoca sobre a vida de alguém. Mas se olharmos, meus irmãos, para o que Paulo escreveu aos Efésios, a partir do capítulo 4, Paulo vai falar sobre a unidade de fé, vai dizer aos irmãos, olha, vocês devem suportar uns aos outros. E ele não falou só na sua carta aos Efésios. Falou isso também em outras cartas, quando ele se refere à unidade de uma igreja. Paulo vai dizer que os pensamentos do convertido não podem mais ser os mesmos pensamentos dos não convertidos, ou seja, a santidade cristã ela é oposta à dissolução, né? Um crente não pode estar escravo dos seus próprios pensamentos ou de circunstâncias oriundas da vida de outras pessoas. Paulo vai convidar o novo convertido, o novo crente, a fazer o que, meus irmãos? A lançar para fora da sua vida amargura, ira, cólera, a lançar fora da sua vida tudo aquilo que não o edifica, inclusive até mesmo blasfêmias. Paulo vai convidar o novo convertido, vai dizer ao novo convertido que a evidência dessa sua conversão é um coração bondoso, um coração perdoador, um coração em que pese a fragilidade do irmão, em que pese os pecados do irmão, mas é um coração piedoso, é um coração misericordioso. Meus irmãos, nós não somos coveiros. O que o coveiro faz? Enterra pessoas. Nós não somos lançadores de almas em covas. E por isso o Senhor não nos dá o direito a fazer críticas que venham a destruir vidas, críticas que venham a afetar pessoas, críticas que venham a afundar mais ainda as pessoas. Paulo então nos convida a sermos benignos uns com os outros, compassivos, perdoadores. Paulo diz, meus irmãos, aos Efésios e por consequência a todos nós, que nós não podemos ter em nossos lábios palavras vãs, tolas. Não podemos proferir, meus irmãos, palavras torpes, não podemos participar de conversações torpes. Não podemos cometer chocarrices.
Então, Paulo, repito, não só na sua carta aos Efésios, mas em praticamente todas as suas cartas, quando ele fala do novo convertido, quando ele fala de um novo coração, ele fala desse relacionamento entre irmãos. Vivemos numa sociedade que massacra pessoas. Vivemos numa sociedade do cancelamento. Uma sociedade que denigre a imagem das pessoas. E não importa, meu irmão e minha irmã, se estão certos ou errados. O que importa é que isso, certamente, ainda que alguém tenha cometido um grave erro, mas nós não somos juízes da vida alheia. Nós não temos o direito de julgar para a morte a vida de outras pessoas. Assim, eu te convido nesta manhã a uma reflexão. Porque não pode a pessoa que usa os seus lábios para adorar e louvar ao Senhor num culto de domingo passar toda semana falando mal da sua igreja, falando mal dos cultos, falando mal dos louvores, falando mal disso, daquilo. Quando alguém não está satisfeito com uma igreja, com uma denominação, com aquilo que é pregado, com a doutrina daquela denominação, o melhor é ela buscar outra denominação. Mas saiba do seguinte: o erro não está naquela denominação, o erro não está naquela igreja, o erro está no fofoqueiro. Então ele vai ficar igual uma abelha, vai pular de planta em planta. Nunca será fiel a uma denominação, e muito menos às Escrituras. Então, meu irmão e minha irmã, reflita comigo sobre o que você tem falado. Se os seus lábios têm sido usados mais para abençoar ou mais para murmurar. Veja como exemplo o povo de Deus no deserto. Deus nunca se agradou de murmuradores. Ah, mas o que eu estou falando é para o bem da igreja. Mas ninguém pode fazer o bem, meus irmãos, aplicando o mal. Ninguém pode fazer o bem disseminando o mal em todo um corpo. E eu tenho visto isso em muitas igrejas, infelizmente. Pessoas que, ao invés de ajudar, parece que quer que tudo caia por terra. Portanto, reflita a respeito disso, sobre o convite da graça que as Escrituras nos fazem a sermos agentes, instrumentos nas mãos de Deus para abençoar vidas, não para enterrar pessoas, não para enterrar igrejas, não para falar mal de ministérios que são do Senhor, ou falar mal de denominações que foram alicerçadas nas Escrituras, foram forjadas no sangue de mártires, na vida de pessoas que se dedicaram a formar um corpo, formar uma igreja para louvar e adorar ao Senhor. Meus irmãos, não é um tema fácil, tranquilo, mas é necessário que se fale. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.